Olá, Moacir, boa noite, tudo bem? Esperar o pessoal entrar, o tema de hoje é importante. Deixa eu ver se eu consigo fixar ele aqui. Oi, Marcos, tudo bem com você? Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Só esperar o pessoal entrar aí e o Everton também, que hoje eu tenho um convidado super especial. Vocês estão me ouvindo bem? Só me confirma aí, pra eu saber se o som tá bom. GPD, Seguro Cyber. Show. Só esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aí. Opa. Ó, o Everton entrando aí também. Boa noite. Vou aceitar ele aqui, peraí. Boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus, e contigo? Estamos aqui. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo Os bem, vamos só meses. esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aí. Bora. Por enquanto, como estão as coisas? Tá calor, tá frio, pandemia? Me conta aí. Aqui não tem frio, né? Aqui tem muito vento ou pouco vento. A gente tá, É verdade. a gente tá na época de muito vento, mas tá bom pra caralho, tá ótimo. É isso A aí. pandemia tá diminuindo os casos aqui, não tá mais morrendo quase ninguém, tá? A gente não escuta falar tanto mais e tá melhorando. Graças a Graças a Deus. Deus. Por aí, como é que tá? Tá tudo bem também, graças a Deus. Agora, essa história da pandemia também aqui no Rio já tranquilizou bastante. Então, os próprios hospitais e tal, né? Até comentei isso contigo. Tenho várias amigas que são médicas, então elas mesmas dizem que hoje em dia chega, enfim, quando chega, nem chega mais todo dia gente de Covid. Então, essa parte tá tudo bem. E aqui no Rio a gente teve 3 dias de inverno, na verdade, na semana passada, que fez frio, frio para carioca, né? Porque 13 graus para carioca é frio. E Aqui agora já tá também. quente de novo, já voltou tudo. Oi, pessoal que está entrando. Oi, Sara. Oi, JP, tudo bem, pessoal? Everton, eu vou então te introduzir. Vamos lá, que o pessoal aqui já me conhece, né? Que está entrando. Oi, Fábio, também entrando aí. Gente, o tema da live de hoje é a LGPD e o seguro cyber. Então, assim, é um tema que está super quente, está super em voga, os próprios clientes estão preocupados nesse sentido e a gente já percebeu que trabalha com isso, né? Que é de fato o que a gente brinca que é o tal do oceano azul do mercado segurador. Então, assim, ao mesmo tempo, né, que outros ramos estão sofrendo muito com essa história de pandemia, a gente vê alguns outros seguros surfando uma onda contrária por conta de algumas questões. E aí no cyber, a própria LGPD, ela fomenta muito, né, esse tipo de negociação e etc. E aí essa foi a ideia, então, de trazer esse tema para vocês. O Everton é um parceiro meu, a gente já tem alguns casos emitidos, ele também é especializado em seguro cyber, então a corretora dele faz outras coisas também, claro, mas ele já percebeu desde o ano passado que a gente já conversava e etc., que isso aí ia bombar de um jeito que, sinceramente, a gente ainda nem imagina. Então, Everton, se apresenta e conta também um pouquinho dessa sua ideia de focar no seguro cyber, de onde que você tirou isso, enfim, como é que tem funcionado aí para você? Pronto, para quem não me conhece aí, o meu nome é Everton Barbosa, eu sou de Fortaleza, eu sou diretor da TAG Seguros e eu enxerguei no Cyber uma oportunidade muito grande com a questão da tecnologia, dos dados. Quando eu vi o produto, eu achei que o produto teria um boom no mercado muito grande, mas que seria um filho, né? Seria primeiro cuidar para ele crescer, você teria que ter alguns cuidados e ter que trabalhar bastante. Então, para poder ele dar os frutos. Então, e não imaginava, ninguém imaginava que a gente teria essa pandemia, nem tanto imaginaria que a lei seria aprovada agora em agosto, como a gente sempre conversava, né? Que era uma novela, vai, não vai. E de Exatamente. tudo que eu apostei, eu sempre disse que esse ia ser o produto, seria o novo seguro de automóvel, sempre falei para todo mundo. E aí, com a pandemia, acelerou tanto a questão da contratação, porque tiveram vários ataques, as empresas elas ficaram muito mais expostas
porque as pessoas acham que o seguro cyber é só por conta da LGPD, e não é. A LGPD é uma das coisas que vai fazer com que as empresas abram os olhos para o cyber, mas existem várias outras coisas. Então, foi o que eu visualizei e a pandemia veio aí para poder dar uma sacudida no mercado e mostrar para as empresas, para as pessoas que realmente o seguro cyber é importante, que as pessoas têm que visualizar a contratação desse produto, os corretores têm que visualizar a comercialização desse produto, porque é um produto que veio para ficar e vai crescer, e com a nova lei aí o negócio vai bombar. Então, para mim, você já sabe a minha opinião, eu acho que esse é o novo segmento, é o novo produto, né, do seguro. É isso aí. Bom, bem-vindo aí o pessoal que está entrando também, só para dar um oi. O tema hoje é LGPD e o seguro cyber, só para, enfim, colocar todo mundo na mesma página. E, o Everton, justamente esse ponto que você comentou, eu acho muito importante. O risco do cyber é só LGPD? É claro que não, tá, gente? Então, isso daí é a primeira coisa, a gente vai falar bastante da LGPD, porque sim, esse é um tema que tem preocupado bastante os clientes, tem tudo a ver com seguro cyber, a gente vai ver que várias coberturas, inclusive, foram desenvolvidas para cobrir questões da LGPD, mas, assim, o risco de ataque cibernético tá aí, né? Eu mesma vivo colocando casos aqui para vocês e etc. O número de ataques cibernéticos durante a pandemia aumentou mais de 200%, isso ainda depende da indústria. Então, por exemplo, esses dias eu li uma notícia que o setor de energia sofreu aumento, né, de ataques hackers de mais de 478%. Então, assim, realmente, a fragilidade do home office, a gente já bateu esse papo, isso aí foi, aliás, o tema da outra live, mas só para a gente realmente ancorar, que é isso aí que o Everton falou. O risco do cyber, né, não é só a LGPD, mas de fato é um tema muito propício e que tem movimentado as vendas de seguro cyber. Então a ideia é hoje justamente, enfim, dividir com vocês a nossa experiência e o nosso conhecimento, tá? Então, primeira coisa que eu vou começar falando é que o que é a LGPD, né? Então, primeira coisa, gente, eu não sou advogada, mas é lógico que, como boa interessada nesse assunto e especialista em seguro cyber, eu já estudei um pouco sobre isso. Então, como eu sempre faço, a ideia aqui é literalmente dividir o conhecimento que eu sei sobre esse tema, tá? Por conta, nosso objetivo principal, por conta do impacto, né, que ele tem no seguro cyber. Então, antes de eu dizer, na verdade, o que é LGPD, tem mais um conceito que eu acho legal a gente trocar aqui com o pessoal. Estão dizendo que dados são o novo petróleo, né? E aí, por que o pessoal fala isso, tá? E aí ainda não é necessariamente só de LGPD, a gente está falando do risco geral, né? Não apenas pelo valor, literalmente, porque os dados no mercado negro, principalmente dependendo da sensibilidade do dado, né? Se for, por exemplo, um dado de histórico médico, né? Tem coisas aí mais sensíveis. De fato, quando você vê o valor, às vezes ultrapassa o valor de ouro, ultrapassa o valor da cotação do petróleo no mercado, então é daí que vem a brincadeirinha. Mas, sinceramente, de maneira geral, dados são o que trazem a inteligência empresarial para qualquer empresa. Então, assim, né, quando eu compro numa loja X, ela saber que eu sozinha, que tenho a idade tal, comprei o tamanho tal, isso não faz a menor diferença. Agora, ela ter isso, essa massa de dados juntos, é o que traz eficácia, né, empresarial para as empresas, tá? Então, isso é a primeira coisa. O Everton, você sente aí na tua operação que o pessoal está preocupado com essa questão de dados ou como é que é isso? Eu sinto e eu já estou vendo uma preocupação muito grande das empresas aqui, muitas empresas preocupadas, principalmente nessa última semana, um negócio meio que conturbou aqui na preocupação, mas as pessoas elas estão muito mais preocupadas nesse momento na multa do que no ataque propriamente dito. As empresas, elas, por mais que tenham sido atacadas, porque já várias foram, a gente já conversou de algumas empresas aqui do nosso segmento serem atacadas, mas elas estão muito preocupadas com a lei, com a LGPD, com a NPD, o que a agência vai fazer, como é que vai ser, porque é muito obscuro. A gente nós não somos advogados, eu não estou totalmente por dentro, muita coisa eu não sei, a gente fica só no zum, mas assim, a agência diz que vai fazer, as pessoas dizem, né, tem um comentário de que a agência vai tomar determinadas medidas e tal, mas as empresas elas estão preocupadas simplesmente com multa, elas não estão preocupadas com o ataque em si, com o lucro cessante, só que com a lei, com a vinda da lei, quando começar o negócio a rodar, aí sim, as outras coberturas do cyber, que são coberturas super importantes, elas vão vingar, e aí assim, quando você chega no cliente, quando eu chego no cliente e explico o que tem
no seguro, aí os clientes eles abrem a cabeça, então cobre mais outras coisas, tem alguns serviços que o seguro oferta em caso de algum ataque, então é isso, mas o mercado está sim, o pessoal está preocupado, principalmente o pessoal de saúde e de educação, entendeu? Mas É tá uma verdade. preocupação muito grande. É verdade, eu concordo 100%, a minha percepção é a mesma, tá? Então, nas visitas que eu tenho feito, videoconferências e etc., sim, gente, os clientes estão preocupados com multa, estão preocupados com a legislação, não tem jeito, apesar de que, e aí já vamos fazer essa ressalva, a multa só é aplicável a partir do ano que vem, então independente da lei ter entrado em vigor, as multas, as sanções continuaram para o ano que vem, tá? Então até tem cobertura no seguro para isso, mas teoricamente ainda nem pode ser aplicada essa multa. Mas é importante a gente dizer o seguinte, foi o que o Everton falou, esse tipo de venda de seguro cyber é um namoro, gente. Também não significa que você vai apresentar hoje e o cliente vai contratar amanhã o seguro cyber, se Deus quiser. Às vezes acontece, mas assim, muito pelo contrário. Começa com uma reunião sobre você explicando, você sabia que parte desse risco a gente consegue transferir para uma pólice cyber, e por aí vai. Então, assim, essa questão da multa, eu tenho o mesmo feeling, é uma questão comercial que pega muito, eles estão preocupados, etc. Mas cabe a gente lembrar, inclusive, apesar de já ter cobertura no seguro para isso, que ainda não pode ser aplicada, né? E aí isso aí realmente só vai entrar em vigor no ano que vem. Vamos entrar na LGPD? Então, assim, Bora. Vou dividir, volto a dizer, gente, eu não sou advogada, tá? Eu estou dividindo com vocês o que eu estudei, etc. É importante dizer. O que trata a LGPD, né? A primeira coisa é que, na minha opinião, o Brasil já estava realmente muito atrasado nesse sentido, então a gente não tinha ainda, imagina a gente enquanto consumidor, né? A gente não tinha nenhuma legislação ainda para proteger os nossos dados, com todos esses ataques, etc. Poxa, pessoal, até vou dar uma dica depois de documentário, não sei se vocês já viram, o Privacidade Hackeada, que é realmente assustador, entendeu? Eles estão vendendo aí a nossa imagem, rosto para a China e a gente não está nem sabendo. Então, isso era importante já. E aí é uma lei que, literalmente, vem para regular, né, essa responsabilidade em relação aos dados pessoais. E aí é importante, a primeira questão da LGPD que eu vou esclarecer aqui. A LGPD especificamente fala só sobre dados pessoais. Então, apesar do seguro cyber, e aí eu vou sempre fazendo já esse paralelo, tá? Também cobrir responsabilidade por dados corporativos, a LGPD especificamente trata de dados pessoais. E aí, o que são dados pessoais? Também vou só entrar aqui no conceito para a gente explicar. É só necessariamente o meu nome, o meu CPF, né, o meu endereço? Não, qualquer coisa que identifique a pessoa são dados pessoais. Então, por exemplo, vou até fazer uma brincadeira que eu vi outro dia uma menina fazendo e eu achei legal. Vou te dar 3 características e você vai ter que descobrir quem é a pessoa, tá? Ele é homem, é negro e já foi presidente dos Estados Unidos. Quem é? Eu não te dei o nome, não te dei o CPF. Todo mundo sabe que é o Obama. Então, assim, dados pessoais é o que consegue identificar quem você é. Não necessariamente a gente está falando só de nome, CPF, etc, tá? Então, isso daí é muito importante. Oi, Sheila, tudo bem? Sheila é aluna querida também, parceira já hoje em dia. Então, essa é a primeira coisa que a LGPD especificamente fala sobre dados pessoais, tá? Uma dúvida muito grande que o pessoal tem, que eu acho legal a gente esclarecer aqui também, Everton, e aí até também quero a sua percepção de como que está isso aí nos clientes, né? E aí também vou falar como é que está aqui no Rio. Tem muita gente achando que a LGPD é só para grandes empresas, só para multinacionais, só para empresas de tecnologia da informação, e estou destrinchando aqui a lei, tá? Então a gente ainda não está falando de seguro, a gente está falando literalmente do conceito da lei. Gente, a LGPD aplicava a todo mundo, a qualquer tamanho de empresa, do setor privado, do setor público, inclusive as pessoas físicas, tá? Então, na minha opinião, é até mais importante, na verdade, as pequenas e médias empresas se atentarem a isso, porque as grandes, né, já investem em tecnologia, enfim, já tem mais meios, já tem mais fôlego, já tem mais fluxo de caixa. Né? Já tem segurança maior, exatamente. E aí, Everton, eu aqui no Rio, pelo menos, é lógico que desde o início do seguro cyber sempre pintou negócio em grandes empresas, né? As grandes empresas, áreas de gerenciamento de risco estão sempre interessadas, mas tem pintado bastante cotação para pequenas e médias empresas. E aí eu queria saber contigo, porque assim, às vezes o próprio corretor tem a percepção de que o cliente não vai querer. Gente, os pequenos e médios estão interessados sim, eles estão preocupados. E aí, queria saber como é que é aí, você que está bastante na rua. Aliás, gente, o Everton é bom comercial, hein? Ele é bom em vendas, então o que ele falar pode anotar aí. Me liga, nunca estou no escritório, né, Carol? Mesmo na pandemia... Nunca está no escritório, está sempre na rua, está sempre no cliente, é mesmo. Assim, mas diga aí. Desde sempre eu tenho
18 anos na área comercial. Desde sempre eu olhei muito para o PME, para o pequeno e médio. Sempre eu olhei muito para esse mercado. Porque esse mercado sempre foi um mercado meio que patinho feio. As grandes empresas, elas olham muito para o cliente grande. E com o cyber não foi diferente. Então, o meu perfil, o meu público de cliente é pequeno e médio. Né? Porque as pessoas falam, o que é pequeno e médio? São a empresa de maior tamanho que eu tenho hoje, que eu estou prospectando, estou negociando com alguma coisa de cyber, deve faturar em torno de 60, 80 milhões por ano. Não, isso não é uma grande Não é empresa. uma grande Isso não é uma empresa, grande empresa. exatamente. Grande empresa é que fatura muito mais de 300, 400, 500 milhões ano. Mas as grandes empresas, como você falou, as grandes empresas, as pessoas acham, a maioria dos corretores estão achando que o cyber ele é um seguro para grandes empresas, e não é. As grandes empresas, eles já estão adequados, se eles exportam, ou se eles têm algum relacionamento com multinacional, eles já têm algumas adequações, eles já seguem algumas normas da GDPR, que é a LGPD lá, europeia. Então, o pequeno e médio, ele não tem nada. Nada, nada, nada de segurança. E aí hoje a gente até É conversou isso sobre isso. aí. O pequeno e médio não tem. Então, assim, o mercado do pequeno e médio é muito grande. Eles têm um interesse muito grande de escutar. Quando você fala sobre a LGPD, fala que tem um seguro, ele pode até não querer contratar o seguro, mas ele quer escutar. E aí, quando ele escuta, você cria algum laço para poder explicar, e aí você abre a mente do cliente. Então, assim, eu sempre olhei muito para pequeno e médio. Grande cliente não é muito o nosso foco. Mas tá tendo procura, tá tendo conversa, o pessoal tá escutando, então eu tô vendo muito isso. Perfeito, concordo 100%. Aqui tá pintando de tudo, né? Os grandes, até a maioria, aliás, já tem até que entrar na concorrência, porque eles já contrataram no ano passado, esse ano. Então esse mercado já estava movimentado para as grandes multinacionais, As minhas, etc. reno... Mas aqui também tem pintado bastante coisa. As minhas renovações começam agora, então eu quero ver se vai ter concorrência agora nas renovações. Começa agora, acho que a É isso, partir é isso. Deus de. quiser ainda Nossa, não. O corretor é. tá, ó, papando mosca. Tem ninguém ainda. Ninguém não. Tá, Tem um ou outro que já identificou as oportunidades. Só respondeu Lisboa aqui, que tá me cobrando trabalho, te mandou um e-mail. Eu vi, Lisboa. Já tô dando uma olhada nisso pra você, querido. Mas, então, entrando ainda destrinchando o LGPD, tá, gente? Aí vamos sempre fazendo aí o paralelo com o seguro cyber. Mais uma coisa que a LGPD fala, gente, é que os dados a que ela se refere são os que são tratados com finalidade econômica. Então, assim, é diferente de eu recolher o teu dado, se você é meu cliente, ou enfim, para algum tipo de lead ou prospecção, do que, por exemplo, se eu for fazer uma festa de casamento e eu tenho que te convidar, não significa que eu não estou coletando dados, né? Mas a finalidade minha não é te vender nada, é te convidar para alguma coisa. Então, a LGPD também fala especificamente sobre dados, né, que tenham, o recolhimento desse dado tenham finalidade econômica. Mais uma questão que eu acho importante também da gente comentar são as figuras, né, que a LGPD traz. Então, assim, a LGPD ela cria algumas figuras que são importantes também, inclusive quando a gente está falando de seguro cyber, tá? A primeira delas é a figura do DPO, né, que é o Data Protection Officer. Então, todas as empresas, seja o, sei lá, consultório do seu dentista, também vai ter que ter. Então, isso aqui, de novo, gente, se aplica, não é só a partir de tal faturamento, não. Isso aqui é para todo mundo. Você vai ter que ter alguém que é esse DPO, que chama, que é uma pessoa que vai fazer justamente, será responsável por fazer a interface com a ANPD. E aí, já fazendo esse link, a ANPD é justamente a Agência Nacional de Proteção de Dados, que o pessoal está tão preocupado e que será o órgão regulador desse mercado, por experiência, assim, a expectativa, o pessoal fala, tudo isso ainda é achismo, tá, gente? A ANPD ainda está sendo criada, aliás. Até saiu aí outro dia, que de fato já saiu do papel, toda essa história aí está nascendo ainda. E promete ser tipo uma CVM, entendeu? Então, por isso que o pessoal está tão preocupado com as questões da multa e etc., porque, principalmente até no momento inicial, né, a tendência é que ela pegue aí sim algumas empresas de exemplo. Então, por isso que o pessoal está tão preocupado, tá? O Everton, você, por experiência, aliás, isso é uma curiosidade minha, quando você vai falar sobre LGPD, a NPD e etc., o pessoal já conhece? Já está mais ou menos por dentro ou não está ainda? Nem o cliente? Não tá. Não, os clientes eles só sabem que essa lei dos dados, mas não sabem o que é a lei, não sabem o que é a NPD, só sabem que existe essa lei. O que eu vejo? As pessoas sabem, as empresas sabem o que é a lei e sabem que vai levar multa se não se resguardar, se não se organizar. E aí, eles estão vendo isso, e aí eu não sei se tem ninguém de TI aqui,
alguma empresa de tecnologia, eu acho que tem uma empresa de gestão de tecnologia aí. Mas eles estão sabendo muito mais por escritórios de advocacia do que por o pessoal de TI, as empresas de infraestrutura, as empresas que realmente são importantes para as empresas contratarem para poder regularizar, deixar a casa organizada para poder se proteger contra qualquer ataque e contra a LGPD. Então, os clientes, quando estão sabendo através de convite para webinar de escritório de advocacia ou a associação que mandou algum documento, algum advogado de alguma associação que ele participa, ou que ele, sei lá, de classe, enfim, eles estão sabendo por isso, e não muito por mim, né? Os que eu visito as associações e eu. Porque já teve corretor que disse, que diabo é isso? Nunca ouvi falar que foi seguro para isso. Mas, assim, eles estão... a maioria dos clientes, eles estão muito perdidos, não sabem o que é. E aí, a gente conversou muito sobre isso, bastante hoje. Que os clientes dá essa dica aí que isso é importante. Os clientes estão contratando muito os escritórios de advocacia para poder deixar a empresa padronizada. Só para poder... adequada, né? Que a gente está chamando. O comercial não pode ter acesso a dados dos clientes, eles não podem fazer download, ou o financeiro não pode ter acesso à base de dados do comercial. Sim, a secretária não pode acessar fora do ambiente dela, o financeiro. Então, assim, tudo isso que a LGPD dita, que na realidade não é a LGPD que dita, é para você se adequar, você tem que fazer as proteções, que é uma empresa de infraestrutura de TI, que tem que fazer essa segurança. Eles não estão fazendo, não estão se ligando, é o que eu estou vendo. Eles não estão muito ligados nesse mercado. E aí os advogados estão lá só fazendo os clientes fazerem os adequação jurídica, adequando juridicamente. Mas é o que eu disse até para um cliente. Desculpe os advogados, eu disse para um cliente. Diz uma coisa, se o teu funcionário está lá, assinou que não pode fazer download, que o dado que ele está vendo lá, ele tem que ter um cuidado, enfim, está lá, ele assinou sigilo, beleza. E quando o hacker vier, o que é que tu tem? Porque se o teu funcionário pegar e trouxer um pendrive com um documento da faculdade lá, ou qualquer coisa que ele queira só imprimir, ou que ele entrou num site porque tu não tem uma infraestrutura organizada, tu dá acesso a tudo, e ele entrou lá para puxar a conta de energia dele, o hacker entrou via a conta de energia e acabou com a tua empresa. Então ele te invadiu. Então as empresas elas estão muito mais preocupadas em se adequar juridicamente do que na parte de TI. E aí tem que ir para a parte de TI primeiro. A jurídica é importante, mas não é a principal e não é a mais importante agora. Entendeu? A gente falou até disso, né, Carol? Eu disse, não vou falar, os advogados vão ficar chateados comigo. Mas é o que eu estou vendo muito isso. Mas eu tenho uma boca grande e eu falo mesmo. É verdade. Gente, eu não costumo pedir isso aqui não, que eu tenho vergonha, mas dá like aí para o Instagram entender que a live tá legal. Enfim, envia para quem você acha que vai gostar. Exatamente, curte aí. Mas vamos lá, querido. Então, eu concordo 100%. A questão da LGPD, gente, ela não diz que você tem que ter o sistema tal, mas ela diz que você tem que ter, sim, algumas preocupações, né? Ela embasa em conceitos, digamos, que naturalmente o pessoal precisa, sim, entender. E aí, além da adequação tecnológica, que, como o Everton disse, sinceramente, é o primeiro passo, existe adequação jurídica, existe adequação de RH, porque dados de funcionários são dados pessoais. Existe a adequação de marketing. Então, assim, uma outra característica da LGPD é a característica de transparência. Então, se eu estou coletando o teu dado, você tem que saber o porquê que eu estou coletando ele, né? Então, isso vai mudar aí, com certeza, a dinâmica de muito marketing e tal. Mas, assim, eu concordo 100% contigo que o primeiro passo é uma adequação tecnológica e de sistemas e etc., para justamente evitar o ataque. Se você não tiver ataque, se você não tiver vazamento de dados, nada disso que a gente está falando aqui, nenhum desses prejuízos financeiros, enfim, fazem sentido, né? E aí o seguro cyber, ele é também justamente mais uma ferramenta, né, de mitigação desse risco. Então, vamos entrar agora um pouco mais no produto, né, no seguro cyber mesmo. Seguro cyber é o apelido geral, né? Então, cada seguradora dá um nome, riscos digitais, riscos cibernéticos, enfim. Mas seguro cyber são todas... seguro contra-ataques, exatamente. Então, assim, cada seguradora tem um nome, mas essa é a caixinha, digamos, onde estão inseridas todas. Então,
É um ramo novo na SUSEP, né? Só contextualizando um pouco antes da gente entrar nas coberturas. Então, era um ramo que antigamente ele era, inclusive, contabilizado, né? Como aquela parte de ramos diversos na SUSEP. E aí, desde o ano passado, existe, sim, um novo ramo específico. Então, é um mercado novo mesmo, até quando a gente compara prêmios. Acho que não tem nenhum ano que ele está na SUSEP. Acho que não tem nenhum ano. Faz um ano agora, acho que exatamente. Então, assim, quando a gente tira aqueles relatórios do ranking da SUSEP, etc., primeiro ano, na verdade, que aparece com prêmio emitido é 2019, e aí, enfim, naturalmente, né, já teve um aumento exponencial aí das contratações, mas só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui de um mercado que ainda é apenas de 20 milhões de prêmio. Então, assim, é literalmente o oceano azul. Esse negócio vai bombar demais, tá? Entrando, então, agora no seguro cyber, né? O que é o seguro cyber? Ele, na sua essência, gente, eu vou dar uma introduzida e o Everton vai complementando aqui, ajudando a gente também com algumas dicas. Na sua essência, ele é um RC, tá? Então, um seguro de responsabilidade civil que cobre o quê? O vazamento de dados. Então, o objeto do seguro, ele é a responsabilidade pelo vazamento de dados pessoais e corporativos. Então, lembrando aqui que o seguro cyber, ele até tem o conceito mais abrangente do que só a LGPD, que só fala de dados pessoais, tá? Então, e aí ele tem também algumas características, sendo um RC, o que ele cobre? Quais são as básicas? Os custos de defesa, acordos e indenizações decorrentes desse objeto coberto. Mas o seguro cyber, ele é o que a gente brinca que ele é um mix, né, de terceira parte, que é o RC, com a primeira parte. Então, ele também tem um monte de cobertura legal para o próprio segurado acionar, independente de já ter tido o gatilho da reclamação. Então, isso daí é muito legal e a gente vai falar um pouco sobre as principais extensões, digamos. Vamos falar sobre as extensões que mais chamam a atenção nas reuniões. A gente já falou de multas, essa daí realmente os clausulados das seguradoras já, não todas, isso também é importante dizer, mas a maioria das seguradoras já oferece cobertura para as multas da LGPD, apesar de, a gente já comentou isso, as multas ainda não estão em vigor, então o cliente não pode ser multado, mas isso é isso que o Everton falou, para esse primeiro momento, para você marcar uma reunião, sim, eles querem saber sobre isso, e isso é uma coisa muito legal. A de resgate, né? Eu acho essa cobertura muito legal, é muito louco, acontece muito mais do que a gente imagina. Foi o que o Everton falou. Você começa a visitar, eu falei, não sabia que era tão comum assim. Gente, é impressionante a quantidade de empresas que já passaram por isso. E aí o tal do resgate é a extorsão, né? Então é aquela situação que eu até tenho colocado várias notícias aqui, que o hacker entra, ele bloqueia o sistema e ele cobre literalmente um resgate para liberar aquelas informações. Então essas são aí duas coberturas que eu acho muito legais. E que chama atenção no comercial. De novo, né, a cobertura de multas ainda nem se aplica, porque não pode ter multa, mas chama atenção nesse approach comercial. Na tua opinião, o que mais chama atenção? Eu já tenho até mais uma aqui que eu quero comentar, mas complementa. Quando eu vou falar de seguro, eu vendo, lógico, a LGPD, eu falo do seguro pela LGPD, porque as pessoas parecem que elas, como a gente falou, elas têm medo da multa. Então, eu começo pela LGPD. Mas o que eu falo? Eu mostro muito para o cliente o lucro cessante, eu mostro muito para o cliente as notificações que são caríssimas. Eu estava falando para um cliente sobre notificação, a gente fez uma conta rápida, ele, caralho, é muito que tem que notificar sobre um ataque. E aí não é comum. E aí eu falo muito para eles também, eu pergunto muito para o cliente como é que é o contas a pagar e receber, porque tem cliente que tem um fluxo gigante de contas a pagar e receber. E aí, se ele tiver um ataque que o sistema dele não funcione, que ele bloqueie lá, sei lá, 5, 6 dias, que a média de um ataque eu acho que é de 3 a 4 dias paralisado, né? Quando eles bloqueiam. Então é muito alto a questão do lucro cessante. Você paralisar e deixar o seu contas a pagar e receber. Principalmente educação e saúde. Indústria nem se fala assim, mas educação e saúde que são os mais complexos e quem mais precisa do seguro, porque tem muito dado e você não sabe se um laboratório no hospital pega um político, se tem a criança, né, que os menores de 18 anos, eles têm uma privacidade maior, é mais complexo um vazamento de dados de menor. Mas, assim, eu falo isso, é muito lucro cessante, é informação, acho que a notificação ela é muito importante também. E a própria LGPD. Isso é legal. A gente fala da notificação, que também é uma necessidade, obrigatoriedade que a LGPD trouxe. É obrigatoriedade. Né? E eu falo para todo mundo, cara, você tem que fazer. E aí eu tenho, lógico, as armas de todo vendedor. Eu ando muito com o iPad, então eu tenho lá no iPad
os vazamentos que, tipo, o Netshoes Um teve monte que de notícias já abre. várias, então eu mostro pro cara, a Netshoes teve que monitorar, monitoramento. Falei para ele, ó, a Netshoes teve que mandar 10 mil cartas registradas para 10 mil clientes lá, o custo disso. E não só isso, o monitoramento. Eu estava fazendo uma conta de monitoramento que os clientes, se você falar isso, vai causar uma pulga atrás da orelha dele. Porque assim, se ele pegou, se teve um vazamento de dados e pegou um histórico de compra de clientes, ele está ali com dado de cartão de crédito, CPF, enfim. Esses dados, eles precisam ser monitorados por um período de 6 meses, um ano, via Serasa. E o monitoramento do Serasa é absurdamente caro. Porque se você for fazer uma consulta no Serasa, ela custa R$ 8, uma consulta simples. Lógico que não vai precisar fazer consulta complexa para saber se o seu CPF está sendo consultado. Mas eu tenho esse sistema do Serasa, eu pago, acho que R$ 7 ou R$ 8, no meu cartão de crédito, eu não sei quanto é. Que todo mundo que consulta meu CPF aparece. Então, esse monitoramento é isso. Imagina lá, você pagar R$ 6, R$ 7 por CPF vazado para monitorar no Serasa se está sendo consultado para o nome do cara não sujar, né? Para ninguém fazer alguma compra e aí tem um problema muito maior. Então, o seguro é muito isso. Notificação, monitoramento, lucro cessante, se você tem que vender essa ideia, mostrar para o cliente isso. Isso é muito, muito pesado e muito puxado na hora de um vazamento, Perfeito. na hora de um problema. Lucros cessantes é legal também. A gente, aliás, viu vários casos esse ano, né? O caso da Honda, o caso da Avon, enfim, que as empresas ficaram literalmente paralisadas durante, até na Honda, acho que foi meses, alguns países, por conta desse ataque cibernético. Então, assim, essa cobertura de tudo isso, na verdade, todas essas coberturas que a gente está falando, não são todas as seguradoras que oferecem. A Honda atrapalhou a comercialização no mundo todo, não foi só localmente, foi todo mundo, todas as fábricas. Desculpa ter ele cortado, mas... Imagina, mas é isso aí. Esse foi um caso super emblemático. Eu até fiquei curiosíssima para saber se eles tinham seguro cyber. Eles não tinham ainda seguro cyber. Então, olha só, às vezes, né, nem as grandes empresas ainda tinham, com certeza vai querer contratar. Opa, bora marcar essa visita. Então, assim, isso aí é muito importante. Essa cobertura de lucros cessantes, como a gente disse. E, enfim, isso aí, aliás, o que eu ia comentar é que isso depende um pouco de seguradora para seguradora, tá, gente? Não são todas as seguradoras que oferecem lucros cessantes, aliás, não são em todos os casos, nem para todos os clientes. Então, tudo isso aí vai vir descrito lá direitinho na cotação, enfim, para você fazer o comparativo. Então, os produtos são bem diferentes, né? Então, assim, o linguajar, como a gente disse, é bem tecnológico, etc. Então, até para antes de começar a vender, é bom dar uma estudada nos clausulados aí das seguradoras que vocês trabalham principalmente, aproveitando o meu gancho que eu mesma me dei, eu dou cursos de especialização em seguro cyber, se vocês precisarem isso, né? De qualquer ajuda. E, aliás, eu ainda nem postei sobre isso, mas tem um e-book já disponível no meu perfil sobre isso, um e-book novo que eu desenvolvi. Mas não vai lá agora, fica aqui comigo, vai depois da live, tá? Vamos lá, principais exclusões. Também que é uma questão importante, né, do seguro. Vou dar 4 aqui, se você lembrar de alguma importante ou que chame a atenção, você fala, tá? Atos dolosos, claro, gente, tá? Atos dolosos não tem cobertura em seguro nenhum. Reclamações já conhecidas, óbvio. Então, pô, já tive um ataque aqui, vou contratar o seguro para cobrir esse ataque. É claro que não, isso aí a gente chama de o seguro do carro batido. E tem 2 que eu acho interessantes e importantes de comentar, tá? Não são só essas, tá, gente? A gente tá só aqui trocando uma ideia, trazendo as principais, as que mais chamam a atenção e etc. Danos de infraestrutura não tem cobertura, então, por exemplo, né? Se você, sei lá, o seu sistema queimou e aí apagou todos os seus dados, etc. Esse tipo de questão tem cobertura? Exatamente, com ressalvas. Mas, teoricamente, é uma exclusão do produto, tá? De novo, tudo isso aqui que eu tô falando, até por isso que é importante você estudar, né? Realmente, antes de começar a trabalhar com esse produto, porque, de fato, depende do clausulado da seguradora, depende do cliente, depende de um monte de coisa. E mais uma exclusão que eu acho importante também de comentar é o roubo de valores propriamente dito. Então, digamos, por exemplo, no caso da XP, que ela foi atacada e teve literalmente transferência de valores, né, das contas, etc. Esse roubo de valores, ele não tem cobertura no seguro cyber, tá? O que está coberto no seguro cyber é a responsabilidade pelo vazamento de dados, não é o roubo, né, o valor propriamente dito. Isso aí é outro seguro, é seguro de fraude corporativa, seguro de crime, não é seguro cyber. O que as empresas, só para cortar, que quando a gente vai para a empresa de pagamento, instituição financeira,
que tem que tentar tanto falar sobre essa exclusão de roubo de valores e aí tentar encaixar o outro produto para ele, se tiver interesse, que é a parte dos valores. Então, que é outro seguro, é outro universo, é um universo bem mais complexo, bem mais conturbado, mas é bom explicar. E tu falou de uma exclusão, eu te cortei aqui, mas é porque senão eu Da esqueço. infraestrutura, mas é importante. Da Comenta aí. infraestrutura, existem, assim, aquela história. É bom dizer que é bom você não falar que pode ter cobertura, porque é muito complexo. Mas Isso. muitos clientes acham, e um cliente meu tinha essa grande dúvida, porque ele disse assim, olha, mas eu trabalho com gestão de tráfego. Todo o tráfego da cidade, eu estou lá fazendo a gestão. Então, eu tiro foto, eu faço a informação de trânsito. E aí, no meu contrato, diz que eu não posso passar mais do que 6 horas paralisado. Se eu passar mais de 6 horas paralisado, eu tenho algumas sanções no contrato e eu vou perder financeiramente. Então, se eu vou ter essa perda financeira, isso causa lucros cessantes? Lucros cessantes cobre? Aí, lógico que a gente nunca dá, eu não dou não de uma vez. Eu disse, cara, eu acho que não cobre, mas deixa eu tirar só a dúvida. E aí eu fui só ler, porque eu estava sem as condições gerais lá na hora, mas não cobre, porque a culpa da paralisação dele não é minha, foi lá da companhia energética, foi culpa de um caminhão que bateu. Então é muito importante falar sobre essa paralisação, principalmente para empresas que necessitam, que têm contrato de prestação de serviço que não podem parar. Porque se ele parar a prestação de serviço, ele vai parar de receber. Então o cara pode, mas aí não é culpa minha, é o lucro cessante, eu tenho seguro. Opa, peraí, você tem seguro, mas o lucro cessante não é para o problema que um terceiro te causou, que não foi um ataque. Então é muito importante essas exclusões. Atos dolosos, eu acho que essa é a mais importante para falar. Mas continue, Carol, que eu tenho depois eu falo mais. Que... Não, perfeito. Pode. Essas são as que eu tinha separado aqui para a gente comentar, mas pode comentar. Uhum. Eu fui te dar a palavra e esqueci o que eu ia falar. Mas... Então eu vou puxar de volta. Puxa de volta aí, que eu lembro já eu te conto. Não, você me deu um gancho bom também. Eu anotei tudo, mas deixei no escritório. Ah, justo, faz parte. Você já me deu um gancho também. O que acontece, gente? Aliás, ninguém conhece ainda essa dinâmica. Então, assim, tem muita dúvida no mercado. As próprias seguradoras têm dúvida ainda. A gente não tem quase nada de sinistro no mercado. Na verdade, esse ano, só que apareceu aí um boom de sinistro lá na Zurich, que é 10 milhões. Mas, assim, o próprio mercado brasileiro ainda está aprendendo. É lógico que a gente tem uma experiência já internacional. Né? A taxa já está aumentando. Exatamente. Então, assim, as próprias seguradoras, nem a seguradora, nem o cliente, nem o corretor, ninguém sabe o tamanho desse buraco. Então, tá todo mundo ainda meio na dúvida, fala que não. Aquela história de que, peraí, deixa eu dar uma olhada, etc. Então, como o Everton falou, tem 1000 pegadinhas, tem muita particularidade esse tipo de seguro, muita mesmo. Então, a gente que está no dia a dia, que já trabalha com isso, é isso aí. Também, às vezes, não é só ler o clausulado e saber o que está coberto, muito pelo contrário. Várias vezes também, várias mesmo, principalmente seguro cyber, ainda tem que ligar para a seguradora para entender, o cara da seguradora mesmo, não sei, peraí, deixa eu ver, e aí fica de te dar um retorno. Então tem muita situação que a gente ainda precisa esclarecer essa questão, tá? Mas eu posso falar sobre essa questão do Márcio aí, de Manaus? Claro, Márcio, por favor. Eu vou te dar uma dica comercial minha, que na outra live a gente falou sobre comercial. Primeiro, geralmente eu vou no cara de TI. Geralmente eu entro pelo cara de TI. Por quê? Quando eu valorizo o gestor de TI, o cara que cuida, quando eu chegar lá no financeiro, lá por cima, ele já vai estar amenizado, ele já vai conhecer do seguro. E essa questão do questionário tem uma grande vantagem. Eu não sei se você já visitou o pessoal de TI. Mas existe um problema muito grande da TI com o financeiro, porque o financeiro acha que é um custo que não merece investimento, e o investimento é alto para você proteger, e aí é uma briga que você consegue meio que remediar. É confusão? Eles têm um estresse muito grande, o questionário é muito grande, geralmente os caras, instituição de saúde, tem muita coisa que eles não fazem, só para você ter ideia, que eu já visitei diversas, mas eu vejo como um abrir dos olhos para os clientes, entendeu? Para o financeiro olhar para a TI de outra forma e a TI para mostrar que eles precisam, que eles não estão protegidos, porque o financeiro, a diretoria não quer fazer o investimento.
E então, não, eu sou de TI agora em seguros, então eu vejo muito isso, que o problema da TI, por isso que eu vou para a TI, porque eu vendo para o cara que ele sofre com o É isso financeiro, aí. O viu? Everton já tinha dado essa dica aqui, Então funciona mesmo, galera. então eu vou para o cara da TI. E aí, para fechar aqui, então eu tento meio que ficar ali no meio, remediar o problema que tem entre a TI e o financeiro com questão de investimento. Porque não tem nada 100%. A TI, a empresa vai investir, vai ser o 99%. Mas as empresas, muitas não têm nada. Não tem pouquíssima coisa. E aí o Aliás, Alexandre perguntou, do questionário tem também. como simplificar? Tem. Só que aí a empresa tem que fazer, que ser quase nada, né? Assim, se você fizer um questionário muito simples, usar um questionário muito simples, a seguradora vai pedir mais informações dependendo do valor de cobertura. Então é melhor fazer logo o maior. E aí, a gente até trocou essa ideia hoje também, e eu concordo, eu vejo isso no meu dia a dia, tá, gente? O questionário, de fato, a maioria deles é mais complexo, mas assim, a gente está num momento que a própria consultoria que o questionário traz, e sinceramente o questionário é uma consultoria por si só, gente. Ele pergunta se você já tem um monte de questão e de compliance interno que você já deveria ter por conta da LGPD. Então, assim, você também pegar, você que é uma empresa relativamente grande, né, middle market, pegar um questionário desse e, poxa, não tem nada, não sabe responder o que é isso, cara, você tá, então, provavelmente não está adequado à nova legislação. Então, assim, o questionário hoje em dia, e eu falo isso de verdade, assim, é lógico que às vezes ele é ainda um pouco extenso, porque como a gente disse, as próprias seguradoras não sabem ainda exatamente qual é o tamanho desse risco, né? Então elas preferem pecar para mais ainda. Eu acho, é uma tendência de mercado sempre, sim, como o seguro cyber vai bombar pra caramba, é uma tendência que isso se simplifique, mas as seguradoras elas precisam ter experiência para isso. E aí uma dica para contornar isso, eu falo isso por experiência de verdade, quando você pega, né, nessa tecla do olha, aproveita e dá uma olhada no questionário que já é meio que uma consultoria e tal, e por aí vai, então assim, isso aí ganha, digamos, um outro vulto, né, um outro olhar para essa etapa de subscrição. Então não é só chatice, né, acaba sendo também uma consultoria, ainda vou além. Eu acho que, se eu não me engano, você já me contou que você teve um caso assim também, teve um caso que o cara não tinha os sistemas ali que eram solicitados, né, e etc., então não conseguiu cotação. E a seguradora disse que, olha, eu até apresento cotação se você instalar tal coisa. Então, de novo, olha a consultoria aí acontecendo. Provavelmente era uma proteção que a empresa dele já precisava. Não foi, ele não botou só porque a seguradora pediu. Não é esse nível de chatice, muito pelo contrário, até por conta do momento que a gente está vivendo, que é muito sensível em relação a isso, está, sim, exigindo esse tipo de adequação. Então, eu acho essa parte do questionário aí também, vocês estão certos, é realmente uma etapa um pouco mais densa, mas absolutamente necessário, porque a gente está falando de um seguro novo, a gente está falando de um risco novo, né? O risco Então, essa é a minha percepção. Queria dar algumas dicas de seguradora para o pessoal também, isso aqui sempre perguntam. Principais seguradoras, né? Então, assim, aí no cyber, como a gente disse, é um mercado novo, mas a gente sabe tanto que vai bombar as seguradoras também, que já tem um monte de seguradora aí criando produto, entrando e etc. Então, Carol, já né, teve no passado a gente... duas seguradoras me ligaram, acho que nesse último mês, só sondando. E são seguradoras que eu não imaginava que entrariam. E pela conversa eles vão entrar, vão lançar produto aí. Mais Pois é, simplificado, mas vão então... entrar. Muito legal. De repente só um RC, né? Mas assim, vai ter mercado, entendeu? Vai ter mercado. Então, atualmente, as principais, tá, gente? Isso aí, não decorei também quem são, mas eu tirei o ranking da SUSEP outro dia. Eu, Carol, uso muito a IG, uso muito a Zurich, uso muito a Chubb e uso muito a Tóquio. Além dessas, né, que eu tô lembrando aqui de cabeça, tem AXA, HDI, Generali e quem mais? Acho que aprovado é isso, né, hoje em dia, com Generali prêmio não, emitido. Generali não, ela não vai entrar, ela só entra com Ela as tem prêmio emitido na internacionais. SUSEP. Não, ela só entra com as internacionais, deixa ela pra lá. Eu Tô com confesso que raiva eu da também, a gente até Generali porque trocou ela me essa pegou. ideia. Olha, Ai, ai. na minha opinião, eu gosto da Tóquio, né? Você sabe que eu tenho Eu sei, um eu gosto caso, bastante eu tenho um também. caso com a Tóquio diferente. Mas assim, hoje eu trabalho muito mais com a Tóquio, mas tem Tóquio, Chubb, Zurich, AIG. Eu gosto, assim, no ranking do Everton, do meu perfil de cliente, Tóquio, AIG e Chubb. Chubb, ela é um pouquinho chata, porque tem horas que ela diz que só quer um cliente mega e tem horas que ela
não quer o cliente mega. Então você leva um cliente médio, ela diz, não atende o nosso perfil. Aí tu leva um Pô, que cliente do perfil é esse, né? aí tu leva o perfil que ela disse que gostava e depois ela disse que está acima do limite. Então é um complexo muito louco. Mas É isso aí. o Daniel é muito meu amigo, eu gosto muito dele. Sempre converso com ele. O Daniel é o cara que É gosta isso de aí, McDonald's. gente. E assim, é um mercado novo, né? Então, como a gente disse, as próprias seguradoras ainda estão aprendendo, ainda estão entendendo. Eu vejo também, e aqui pelo menos pela característica do meu negócio, eu também prospecto muito mais middle market, né, do que grandes empresas. Então o apetite da seguradora, e assim, isso é importante também, o corretor monitorar, porque isso muda. As que fazem todas, isso aí é uma dinâmica de mercado geral, é só a gente olhar de E&O, enfim. A maioria que faz grandes, em algum momento, desenvolve sim um bom produto para PME. Então, assim, isso vai depender de mercado, vai depender de dinâmica, vai depender de quem está com sinistro no colo, que também é uma coisa que vai começar a pintar, né? Isso, tipo a Zurich. A Zurich, ela vai dar uma apertadinha. Com certeza. Pode ter sido que ela... Eu não sei, eu não tenho nenhuma apólice emitida na Zurich. Eu até já te falei de alguma dificuldade lá, que eu vou até tentar resolver agora, na minha próxima viagem a São Paulo, para ver se eu resolvo isso. Mas é uma seguradora que eu acho, né? Isso aí é o que eu acho. Que eles estão com essa sinistralidade por conta daquele produto pronto, né, Carol? Então, eu acho que aquele produto pronto pode ter trazido alguma sinistralidade maior, porque eles podem ter trazido alguns clientes sem necessitar de um questionário ou de uma avaliação diferenciada. Mas o achismo, é o que eu estou achando, é a minha opinião. Mas eu também não sei, eu até fiquei curiosa também. Fui dar uma fuxicada que eu queria saber o que eram esses 10 milhões aí. Eu gosto muito, é uma seguradora que eu gosto muito. Para esse risco, ela é muito legal, mas eu não tenho uma pólice emitida. Mas é muito legal. Perfeito. Eu gosto. Inclusive desse facility, que, cara, qualquer facility facilita a vida, literalmente, para você já trazer um preço. Mas quanto custa mais ou menos? Custa tanto. É aqui, quer contratar agora? Assina aqui. Isso. Mas e outra coisa sobre seguradora, quando algum corretor pergunta, quando a gente falou agora sobre a questão de quais seguradoras operam, tem lá 7 seguradoras operando, não é isso? São 7. Mas não adianta a gente, sei lá, operar com as 7. Nesse momento, a gente vai precisar tentar operar com todo mundo para escolher quais são as que a gente vai trabalhar. Tipo, focar, isso aí. Focar. Eu trabalho com transporte, você sabe. A gente tem uma carteira de transporte legal. Tem diversas seguradoras que fazem transporte muito bem e que a gente não opera. A gente opera ali com a seguradora por conta de relacionamento. A gente tem uma sinistralidade baixa, então tem uma característica de conseguir colocar uns riscos lá, porque os caras, eles sabem que a gente cuida um pouco da carteira. Então, tudo isso você vai desenvolver. Não adianta eu falar que a melhor seguradora que tem é a Tóquio, porque a Tóquio, ela... Perfeito. Não, o que acontece, o que tem é relacionamento, é sinistralidade, como é que tá os riscos. Então, tudo isso conta muito, né? Então, perfeito, foi na mosca. Isso aí eu também, exatamente. Sempre me pergunto quem é a melhor para tal, mas qual é a mais completa? Gente, todo mundo tem prós e contras, os apetites são diferentes, existe relação comercial. Então, eu, por exemplo, sou parceira de vários corretores. Tem corretor que, enfim, tem uma super entrada na IG, tem corretor que nem tem cadastro na IG, tem corretor que, enfim, tem uma super entrada na TOC, tem outro corretor que não é bem atendido pela TOC na região dele. Então, assim, isso daí, gente, depende muito, e eu concordo 100% com o Everton, aliás, principalmente por conta das particularidades, das diferenças dos clausulados. Quanto mais você trabalha com a mesma seguradora, mais intimidade, né, mais experiência você também vai ganhando com aquelas coberturas, em como que atua, exclusão e tal. Então, isso daí também é importante, né? Não vai ficar jogando para todo lado em todas as situações. Eu concordo que nesse primeiro momento, eu mesma coto, até para saber né, quem que tá com apetite pro quê, é isso aí. Eu só não coto na General. Tá com raiva deles. Tem uma moça da General que eu sigo ela no LinkedIn, que eu acho que se ela vir a live, ela vai me cadastrar lá. Mas eu acho que a General, ela tem outro... Tomara que veja, vamos fazer a campanha. Hashtag General Cadastro Everton. Mas eu acho que a General, ela visualiza outro perfil. A gente até já conversou isso. De corretor, não, bem mais grandes acho que eles empresas. Estão só com as internacionais. Quem sabe a gente chega lá no momento, mas por enquanto não. É isso aí. Vamos lá, gente. Mais uma pergunta legal que também sempre pinta por aqui. Se é caro, isso aí é legal a gente também desconstruir, né? Por aqui, eu vou falar de cotações que eu tenho recebido, tá? As taxas têm variado de 0,8, que é uma taxa muito boa para cyber, pelo menos por aqui na realidade das cotações que eu tenho recebido, até 2% no máximo. Tem sido mais ou menos a média
por aqui, tá? Como é que tá por aí? Como é que são os clientes? Enfim, você acha que os clientes têm essa percepção de ser caro? Aliás, essa é Tem, outra pergunta que eu ia ter, né? Eu também tem. acho. Eles têm uma Ainda percepção de ser tem. caro. Eles têm. Mas aqui é o seguinte, eu falo para todo, quando o cliente me pergunta quanto é o seguro, eu disse, ó, a taxa varia de 1 a 5%. Quanto mais proteções você tiver, mais barata a taxa vai ser. É isso aí. A minha taxa está girando entre 1,2 e 1,8. O que eu tenho mais caro é 1,8 e o que eu tenho mais barato é 1,2. Não tenho abaixo disso. Eu tenho cotações de seguros que ainda não foram fechados, que a gente está negociando, que Abaixo está disso. abaixo de 1% também. Mas cliente que ainda não fechou. Mas o que eu tenho gira de Perfeito. 1,2 a 1,8. Mas é muito complexo, né, Carol? Perfeito. Porque às vezes o cara. E aí é uma coisa muito importante, agora que está surgindo as renovações, né? Muito importante. A taxa vai aumentar por conta da sinistralidade, já foi avisado, as seguradoras já em conversa, o pessoal disse, ó, cara, tá tendo sinistro, então vai ter que aumentar, a conta vai ter que pagar, isso é um negócio, né? Não Contudo, tem em qualquer ramo isso, gente. qualquer Isso aí ramo. também não é só de seguro, seguro Mas sai. mas é muito importante a gente renovar o formulário, o questionário, na realidade, é muito importante a gente renovar todo ano. Porque se você Perfeito. provar que no ano passado você não tinha um protecional, porque muito cuidado com isso que eu vou falar para vocês, porque eu estive conversando isso com seguradora no início, eu sou muito curioso, eu fuço e vou atrás. E aí, no começo, tinha cliente que dizia assim, isso aqui eu estou implementando. Então, você não tem ainda. Então você não tem. Porque para o cyber, para a TI, um negócio que está sendo implementado hoje, ele pode que ele está previsto para estar pronto daqui a 10 dias, ele pode estar pronto em 10, em um mês ou em um ano. Se tiver qualquer problema, é muito complexo. Então, se o cara não tem, ou eu coloco no questionário implementando com previsão para tanto tempo, ou não tem. Por quê? Porque se tiver um sinistro nesse meio termo, pode ser negado. Então é muito importante que no Cyber coloque. Porque o Cyber não existe vistoria, né? Não existe, vamos É isso fazer a aí. vistoria para saber se o risco é isso mesmo. Não existe. Então, é o cliente Exatamente. assinou. Então, assinou ali, disse que está ok. Então, todo ano é bom fazer a Perfeito. renovação Muito boa do dica. questionário. É verdade, gente. Isso daí também, qualquer seguro, teoricamente, se você tiver alguma omissão, né, no questionário, impacta a cobertura, mas no cyber principalmente, porque É, eles confundem esse conceito. e Implementando não é sim, é não, não, tá? não, Exatamente. você foi da área de risco de grandes corretoras, você sabe como é. E é importante também lembrar que o cliente que passa despercebido em vários outros riscos, não só nesse, mas no cyber que a gente está falando. Saber como é que está o faturamento desse ano do cliente, a previsão, se vai aumentar o risco, se não vai. Porque a gente tem que não só cotou a renovação, foi lá, o cliente aceitou, renovou, não. É bom, na hora da renovação, ver isso. Estou falando isso, muita gente nem tem a pólice ainda, né? Quanto mais está perto de Exatamente. renovação. Não, mas Mas é muito importante deixar essas Mas tá vendo dicas. como tem negócio, gente? Eu também te Tem, trouxe aqui, ó, estrategicamente para o pessoal ver que, gente, já tá rolando. E assim, tem se você não negócio. plantar semente, algum outro corretor vai, hein? Porque o pessoal também não tá de bobeira, não. Tá todo mundo interessado em seguro cyber e etc. E se foi você É, que plantou a é aquela semente, história. é muito mais fácil, na verdade, de ser você que o cara vai querer procurar depois, né? Enfim. O que eu Cadê aquela falo menina, uma vez que eu falei de seguro cyber? Vai lembrar de mim. Às vezes não vai lembrar do corretor de auto dele, não E vai. outra coisa, Carol, que é uma muito importante. A gente fechou alguns RCs agora nos últimos dias. Esses RCs, eles com certeza vão virar cyber, porque a gente já negocia cyber com o cliente em outros negócios, né? Então, Uhum. quando você é visto com um cara que leva uma novidade, um produto diferente, que não é o corretor que faz o auto, que faz aquele negócio, o cliente te visualiza diferente. Então, você perante o mercado, perante o cliente, vai ter um respeito maior quando você leva um produto desse diferenciado. E ele abre portas para outros negócios, Carol. Vou falar aqui, vender o teu É isso peixe. aí, vamos lá, vem. Vem, A gente quando não você... combinou essa parte, hein, gente? Não, Só pra vocês combina saberem, não. isso aqui é espontâneo. Mas quando você vai para o cyber, você tem a opção de ofertar para o cliente, mostrar para ele a necessidade de um DNO, de um INO, de uma garantia, de um crédito. Então, tem várias outras coisas que os corretores não trabalham. E é aquela história: quem chega primeiro bebe água limpa. Quem começar nesse mercado, como em vários outros ramos que quem chegou primeiro nadou de braçada, o cyber é o momento.
né? E quem quer É isso aprender aí. aí, fazer um jabá. Quem quer aprender sobre E esses... que quem Você quer tem aprender que sobre fazer o seguro curso, né? cyber, o Tem que fazer Everton, o faz o curso. quê? Faz o Faz o quê? Fala curso, com o a curso da Carol, Carol gente. aí, o curso da Carol é 100%. É isso aí. Então, vou aproveitar, deixa. É isso aí, gente. O Cyber tá bombando, já está bombando, vai bombar mais ainda. Então, assim, é uma carteira que a gente vê, né? O Everton até comentou, as próprias seguradoras estão no movimento de aprovar produto, etc. Então, os clientes estão interessados. O negócio está começando a esquentar. Ali, já alinhamos as expectativas. Não é na primeira visita que você faz de Cyber que vai sair o fechamento da pólice. Existe essa etapa educativa que é absolutamente essencial para a gente conseguir a conversão depois, tá? E também, eu já tinha comentado isso no meio da live, mas agora que a gente está relativamente no final, vou lembrar de novo que tem e-book novo na área, eu ainda nem fiz a divulgação, que não deu tempo, tá na correria louca aqui. Acabei de colocar o link lá no perfil, então depois daqui da live, quem tiver interesse, vai lá, baixa, me conta o que achou, tá? Alguém tem dúvidas, gente? Fica à vontade, coloca aqui que a gente vai responder. O Everton, eu queria te agradecer de coração, você também sempre com dicas ótimas. Muito legal saber também, enfim, conviver com gente que também está tão animado com o produto e está vendo o resultado do produto. Então, a ideia, né, de trazer pessoal também que está assistindo era justamente, né, um corretor que está aí no dia a dia, já pintando negócio, fomentando, fazendo barulho no mercado. E foi o que a gente falou, quem chegar primeiro, com certeza, vai nadar de braçada. Vou te passar a palavra. Quer comentar mais alguma coisa sobre Cyber LGPD? Fica à vontade também para voltar no assunto. Pronto. Voltar a falar novamente que eu acho que quem estudar o produto, quem tem interesse no produto, estudar um pouco da lei. A lei é muito complexa, mas saber um resumo, saber um pouco sobre o que é a lei, até para você entrar no cliente via LGPD e depois mostrar o que o seguro tem de importante, o que ele pode ter de benefício com esse seguro. E assim, quem chegou primeiro, bebeu água limpa. Se quem não conhece a Carol, não conhece o curso, faça. O curso é muito importante, vai ensinar muito. Outra parte também, Carol, para as pessoas que têm muito medo de entrar no segmento porque não conhecem. Então, assim, se Isso você tiver aí. alguma dúvida, quiser mandar, mande aí lá no meu Instagram, pode adicionar e pode mandar. Se você tiver uma dificuldade para adequar o risco, fala com a Carol. A Carol também tem um serviço de consultoria, como a gente já faz, né, Carol? Exatamente, a gente já tem Eu tenho algumas um aportes acordo, boas, vai, obtidas aí já. eu tenho um acordo com a Carol que eu não, que o que é garantia, INO, DNO, é tudo com ela, crédito também agora, né, Carol? É Mas isso assim, aí. se tem dificuldade, tá com medo, troca uma ideia, faz aí uma consultoria com a Carol que dá super certo. Então, assim, é um produto legal, chegue primeiro, se diferencie no mercado, porque existe um mercado, o mercado tá aí e ele tem, é o Oceano Azul. Então, é aproveitar a É isso oportunidade. aí. Aproveitar a oportunidade que já está rolando. Gente, É. foi isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora. Eu vi que a gente ficou com um número bem estável aí de pessoas na live. Agradeço de coração. Essa live vai ficar salva. Então, eu vou depois, enfim, editar, colocar no YouTube, etc., porque é um tema bem importante. Foi o que o Everton falou, tá? Tanto eu como ele, enfim, o meu projeto é isso. Eu estou aqui para ajudar vocês. É lógico que não tem como, em uma hora nessa trocação de ideia, você virar um especialista, né? Mas a ideia era levantar realmente aí a bandeira das oportunidades que estão acontecendo. Então, contem comigo, contem com ele. Vai lá agora no perfil, depois dessa live, já baixar o teu e-book que tem disponível. E eu já tenho, né, o curso de especialização individual ou para equipes, e em breve também terei novidades. Estou trabalhando aí num curso online de cyber, mas ajustes aí sendo feitos, a gente sabe como é que é a rotina, tá? Então, gente, é isso. Muito obrigada, Everton. Você sempre, enfim, com dicas Valeu, Carol. maravilhosas. Obrigada aí por Precisar aí dividir de sua mim, experiência, tá? precisar de mim, pode bater o fone que a gente conversa. Você sabe que eu ligo. Então, Na beleza, hora. querido. Até a Valeu, um próxima, abraço, até gente. mais, tchau, Obrigada, tchau. Boa sorte aí pra obrigada. vocês. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.